Quando o Danilo souber que o Abel sofreu um acidente e está desaparecido no mar, o Danilo fica apavorado e ele logo se arrepende de ter ajudado o Jax a cortar os freios do carro de Abel. E aí ele liga para Jax desesperado, contando a sua angústia. O Jax faz pouco caso e ainda torna ele cúmplice do assassinato de Abel. Quer entender melhor essa história? Deixa o like, se inscreva no canal e acione a notificação. Seu like, sua inscrição aqui é muito importante. Bom, quando o Danilo sabe que o Abel desapareceu, ele liga para o Jax e diz: você tem noção do que você fez? E aí o mau caráter do Jax diz que ele só fez o que Danilo sugeriu. E aí o Danilo diz: eu disse para você cortar só a mangueira de gasolina, só isso. E aí o Jax ele vai para cima de Danilo e ironiza a situação. Ele diz assim: nananina não, você também falou a mangueira de freio. Danilo, quando ele havia sugerido para o Jax cortar os freios, ele havia advertido a ele que isso poderia dar um problemão. E ele relembra isso para Jax. Ele joga na cara de Jax: eu falei para você que isso poderia dar um problema muito grande. E aí o Jax é mais irônico ainda. Ele diz assim: se você não queria que eu fizesse, por que você me deu a ideia então? Nesse momento o Danilo alerta para o Jax que a polícia já encontrou o carro de Jax, já encontrou a Rebeca, só que o Abel está desaparecido. E aí que o Jax pede que ele informe mais a ele, pede mais informações. É aí que o Danilo diz que encontraram o corpo de Rebeca e o de Abel ainda não encontrou. Nesse momento o Jax disse que é para Danilo ir correndo para a mansão em Boaz, para se manter informado de tudo o que está acontecendo. Danilo olha para ele e diz assim: eu não sou seu cão de guarda, eu quero ficar longe. E aí o Jax fala: tá demais, tamo junto, parceiro, até que a morte nos separe. Bom, gente, ficou muita ponta solta. Eu vou contextualizar essa situação. Um pouco antes de Abel morrer, o Jax tinha descoberto que o Abel ele não iria dar a presidência da Boate para ele e tinha firmado um acordo com o Vannes, ou seja, jogou ele de escanteio. Foi aí que o Jax ele precisava de um plano B. Ele sabia muito bem que o Abel ia colocar ele na cadeia porque ele conseguiu provas contundentes dos crimes dele. E aí o Jax ficou apavorado. Foi aí que ele recorreu a ninguém mais e ninguém menos que Danilo. Se bem que Danilo veio da periferia, deve saber como é que faz isso. E ele perguntou: Danilo, como é que eu faço para cortar o combustível de um carro, tirar o combustível do carro, enfim. Danilo vai explicar: para você cortar a mangueira do carro, você vai no banco dianteiro, etc. Ele vai dando um detalhe, enfim. Fato é que o Jax avisa a Danilo que ele pretende fazer o carro parar no meio do caminho e causar algum acidente. Aí o Danilo dá a sugestão: bom, nesse caso, o melhor a se fazer seria cortar os freios, porque assim o carro ia dar um problemão. Eu nem aconselho fazer isso. Mas o fato é que essas informações que Danilo deu para Jax foi fundamental para ele cortar os freios do carro de Abel, porque sem essas instruções o Jax não iria conseguir, porque ele falou que logo abaixo do pneu você encontrava uma mangueira de freio e você cortaria ela e o carro pararia no meio do caminho, enfim, ia dar um problema muito grande. E por causa disso o Jax conseguiu matar o Abel. E quando o Danilo descobriu que o Abel sofreu um acidente de carro e o carro perdeu o controle e tal, ele logo ligou os pontos e chegou à conclusão que foi o Jax que cortou os freios do carro. Bom, o Danilo ficou preocupado porque a polícia ia saber que os freios foram cortados. Bom, mas
eu queria fazer uma análise muito profunda sobre essa história, porque é muito interessante. O Danilo ele deu uma sugestão do que o Jax poderia fazer, mas em nenhum momento o Jax falou assim: olha, Danilo, eu preciso que você me ajude a cortar os freios do carro de Abel e tal. Eu preciso que você me ajude a matar Abel. Então não foi algo assim. Então foi a sugestão que o Danilo deu do que melhor seria feito para um caso se o Jax quisesse fazer o carro não funcionar. Mas de certa forma o Danilo sabia que o Jax estava pretendendo fazer alguma coisa de muito errado. Nesse caso, eu analisando aqui friamente, eu arrisco dizer que Danilo tem a mão suja de sangue. Indiretamente, enfim, ou não, mas ele sabia qual era a finalidade de Jax. Ele sabia muito bem a finalidade de Jax porque ele falou, o Jax falou que queria que o carro parasse no meio do caminho. Ou seja, indiretamente o Danilo ajudou o Jax a matar o Abel. Não sei se juridicamente ele tem alguma punição, sabe? Não sei se Danilo teria, mas eu acho que eticamente eu acho que o Danilo é bem culpado, viu? Comente.